Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedindo a Deus que nos ilumine para fazermos mais um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade que sois Deus, iluminai a nossa inteligência, o nosso coração, para que possamos aprender aquilo que revelastes e aquilo que passastes para a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida de cada um de nós e para que possamos ser cristãos verdadeiros de acordo com aquilo que o Senhor revelou para cada um de nós. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, nos abençoando, nos livrando de todos os males. Espírito Santo, iluminai a nossa cabeça, o nosso coração e o nosso entendimento. Hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, já pedimos aí o auxílio da Santíssima Trindade. Então, gente, vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu continuo pedindo a você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar, tá? O nosso canal, ele é um canal 100% católico, para que a gente possa aprender e estudar a fé católica, ok? Então, gente, nós estamos estudando esse ano, graças a Deus, nós já estamos aí no ano todo fazendo a vida, né, dos santos. E graças a Deus, as pessoas têm gostado bastante dos vídeos, têm elogiado bastante. Isso é bom, né? Isso é bom porque a igreja nos ensina que os santos são modelos de vida para nós. E graças a Deus, eu tenho podido falar aqui muito daqueles santos que deram a vida por Jesus, né, que são chamados mártires. Nós sabemos que no começo da igreja houveram muitos cristãos que foram mortos pelos imperadores romanos, que não aceitavam que os cristãos tivessem Jesus Cristo como Deus, porque o imperador se julgava Deus. Então quem não cultuasse um imperador era morto. Então os cristãos preferiam morrer a ter que prestar culto, incenso aos imperadores e aos deuses romanos. Então muitos morreram por causa da barbaridade dos imperadores, ok? E hoje eu vou falar de mais uma santa que foi martirizada, e a história dela é maravilhosa, e tem muita gente que já deve ter ouvido falar, talvez é até devoto dela, mas não conhece a sua história. Por isso que é bom a gente estudar sobre a vida dos santos, para a gente poder não ter uma devoção assim, sem conhecer a vida daquele santo. Então é bom a gente conhecer a sua vida, para a gente poder ter base, né, sólida, para poder a gente ter uma devoção aos santos, tá? E hoje eu vou falar de uma santa que ela é muito invocada na questão de... ela é protetora contra os raios e tempestades. Quem é que não tem medo aí de chuva? Na minha família tem muita gente com medo de chuva. Eu não tenho medo, mas eu tenho muito respeito, porque eu sei que aquele temporal forte é perigoso. O vento, né, dependendo, ele pode até destelhar casas. O relâmpago, a gente sabe que ele pode até matar uma pessoa, né? Então eu não tenho medo, mas eu tenho muito respeito quando, né, arma aquela chuva
é muito forte. E depois eu vou contar o que eu faço quando acontece aqui em casa um temporal muito forte. Então, no final, eu vou contar o que eu faço, tá? Para me encomendar a Deus, né, nesse período onde muita gente tem medo. Tem gente que se esconde atrás da geladeira, debaixo da cama. Eu não chego a fazer isso, mas eu procuro me encomendar a Deus e fazer uma oração pedindo, né, a Deus que nos proteja na hora da tempestade, que nenhum mal possa acontecer nesse momento. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Santa Bárbara. Você já deve ter ouvido falar nela, ou às vezes até eu já seja devoto de Santa Bárbara. Eu posso dizer que eu gosto muito de Santa Bárbara, como eu falei, quando está chovendo muito forte eu peço a sua intercessão. Mas é bom a gente conhecer a sua história, e a história dela é muito bonita, é muito bela, mas também muito triste. Muito triste a história dela, é bonita, mas é muito triste. Então nós vamos ver aí um pouco sobre a história de Santa Bárbara, a protetora contra os raios e tempestades. Então você que tem medo já vai poder conhecer a história dela e pedir a sua intercessão quando tiver aquele temporal muito forte. Então vamos lá. Santa Bárbara foi martirizada na cidade de Nicomédia, na Bitínia, província da Ásia Menor. Então, gente, aquela área lá no começo da igreja foi muito os cristãos foram muito martirizados, não é? Nesse período até o ano 313 mais ou menos, né? Todos os cristãos da Ásia, ali da África e também da Europa eram martirizados. Por quê? Porque não aceitavam prestar culto aos deuses pagãos, como eu já expliquei. E Santa Bárbara aconteceu a mesma coisa, tá? Santa Bárbara passou quase toda a sua vida confinada na torre de uma fortaleza. Ela ficou presa quase toda a sua vida, né, na torre de uma fortaleza por ordem do seu pai. O próprio pai mandou prender a filha, porque ele era pagão, ele não era cristão. O pai dela prestava culto aos deuses pagãos, os deuses romanos e outros deuses. Então, ele mandou prender a própria filha na torre de uma fortaleza e ela ficou lá presa praticamente quase toda a sua vida. Santa Bárbara, porém, era cristã e por esse motivo foi condenada à morte. Então, olha só que coisa triste, porque ela era cristã, ela não aceitava prestar culto aos deuses pagãos, ela acabou sendo condenada à morte. Isso prova, gente, que a salvação ela é individual. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Ok? Então, a salvação ela é individual. E, já falei, pecado do pai não passa para filho, pecado do filho não passa para o pai. Cada um vai ser responsável diante de Deus pela sua própria conduta aqui neste mundo. Cada um será julgado pelas suas próprias obras. Ok? Então o pai dela era pagão e ela era cristã. E ela preferiu morrer do que trair a Jesus Cristo, até mesmo contra a vontade do próprio pai. Isso quer dizer o quê? Que você deve obediência ao pai, à mãe, a qualquer autoridade política, religiosa, mas não pode estar acima da autoridade divina. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Ok? Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento:
Aquele que ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, eu amo as pessoas por amor a Deus. Mas eu não posso colocar nada e nem ninguém no lugar de Deus. Deus tem que ser o primeiro. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tá? Então, gente, se a nossa família não quer saber de Deus, você tem o direito e o dever de continuar firme na sua fé e na sua religião. Ok? E eu posso falar por mim. Eu amo a minha família, eu amo todos da minha família, mas em termos de religião, eu não dou ouvidos, nem A, nem B, nem C. Eu, graças a Deus, né, eu coloco Deus em primeiro lugar, depois a minha família. Estou falando no caso de religião. Tá? Então a minha família toda pode se ir lá para onde eles quiserem ir, mas eu nasci católico, nasci cristão católico e vou morrer cristão católico. Né? Eu sempre gosto daquela frase de Santa Teresa d'Ávila, aquela santa espanhola que viveu inclusive na época de Lutero, da Reforma Protestante, que o Lutero estava acabando com a igreja. Ela falou: eu sou católica, sou filha da igreja, nessa fé eu pretendo viver e morrer. Eu nasci, pretendo viver e morrer. E eu a mesma coisa. A minha família pode ir para onde eles quiserem, mas eu vou morrer na minha fé cristã católica. Tá? Então é muito bonito, é muito triste, mas é muito bonito saber que ela, mesmo contra o pai, porque você tem que obedecer primeiro a Deus, depois as outras pessoas, ela foi até a morte por amor a Jesus Cristo. Uma história bonita, mas triste. E olha só que coisa mais triste ainda. O próprio pai quis ser o executor da sentença. É mole. O pai dela foi quem deu a sentença de morte para a própria filha. Me perdoa, mas isso não é pai, né? Cortou a cabeça da filha. Eu só estou acreditando, gente, porque está na biografia dela. Porque a gente nem acredita que isso é verdade, mas é verdade. Cortou a cabeça da própria filha com um golpe de espada. É mole. O próprio pai, cortou a cabeça da própria filha. Simplesmente porque ele era pagão e ela era cristã. Isso prova, não é, que ele não conhecia realmente Deus, porque Deus é amor. E se você mata o próprio filho, você não vai matar quem? Então realmente não tem o amor de Deus no coração desse pai. Porque Deus é amor. Não é? Quem ama não mata. Matar a própria filha. Gente, você não é obrigado a ter a mesma religião da sua família, mas você tem que respeitar a religião. Hoje nós temos livre-arbítrio e temos liberdade religiosa. Ninguém pode impor a religião, nós temos que propor. Na época não, na época a religião era imposta pelo imperador romano. Então, gente, entenda isso, nem a igreja quer isso. Nem a igreja. Hoje tem que se ter liberdade religiosa. Quem quer ser espírita, vai ser espírita. Quem quer ser protestante, vai ser protestante. Quem quer ser judeu, vai ser judeu. E quem quer ser católico também tem o direito de ser católico. É isso que nós queremos. Nós não queremos briga com ninguém, desentendimento. Tanto que a igreja tem o Concílio Vaticano II, gente. Antigamente não. Antigamente a igreja brigava por causa de religião. Hoje não. Hoje, depois do Vaticano II, a igreja tem diálogo com todas as religiões. Ela tem o ecumenismo com os irmãos protestantes, que é a busca da unidade, e tem o diálogo com aqueles que não são cristãos. Então a igreja conversa com o judaísmo, com o islamismo, com o budismo, com o espiritismo. A igreja não quer briga com ninguém.
tanto que o Papa Francisco já cansou de receber lá pessoas de outras religiões. Não quer dizer que o Papa esteja aprovando as outras religiões. Não, isso é diálogo, isso é conversa. Ok? Inclusive, o Papa falou aí há pouco tempo, falou bem das religiões e as pessoas não entenderam. O Papa falou que todas as religiões têm coisas boas, que podem levar a Deus. É isso que o Papa falou. E tem gente aí dizendo que o Papa falou que todas as religiões são iguais, são boas. Claro que não. Não é isso que o Papa disse. O Papa disse que toda religião tem coisas boas, que levam a Deus. Não é tudo de ruim que tem nas religiões, não. Claro que não. Tem coisas boas nas outras religiões. Claro que tem. Então, gente, nós temos que aprender a respeitar a fé do outro. Tá? Então, aqui não tinha isso. E se matava porque a pessoa não tinha a fé, até na própria família. Logo após a execução, levantou. Aí, por que ela é padroeira dos raios e tempestades? É por causa disso aqui, ó. Logo após a execução, ou seja, depois que ela morreu, levantou-se um temporal, tá vendo? É igual aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus morreu também, aconteceu, ficou trevas, né? Na escuridão, não é? O véu do templo se rasgou e houve aquela, no filme, é só você assistir o filme A Paixão de Cristo, você vai ver. Então, quando ela morreu, deu um temporal muito grande, por isso que ela é padroeira dos raios e tempestades. Mas o que aconteceu também? Levantou-se um temporal e o carrasco, quem é o carrasco? O pai. Caiu fulminado por um raio. Olha, então caiu um temporal e o pai dela morreu com um raio que caiu em cima dele. Por isso Santa Bárbara é padroeira dos raios e tempestades. Tá? Agora, se o pai dela morreu porque se foi um castigo de Deus, se não foi, não sabemos. O que a gente sabe é que quando ela morreu, houve, né, essa tempestade e o pai acabou sendo fulminado por um raio. Agora, se foi castigo de Deus, aí não sabemos, aí não temos essa resposta. Mas que é uma coisa interessante e inusitada, é. Então, gente, agora você sabe por que ela é padroeira dos raios e tempestades. Sua festa é celebrada pela igreja no dia 4 de dezembro. Então, dia 4 de dezembro nós celebramos Santa Bárbara contra os raios e contra as tempestades. E eu quero, gente, nós não temos mais dados sobre ela, só temos esses pequenos dados. Como eu já venho explicando, gente, essa época era muito difícil a gente saber mais sobre a vida dos santos, porque era um tempo muito forte de perseguição, onde os imperadores perseguiam muitos cristãos. Então os cristãos tinham que fugir, até mesmo para as catacumbas de Roma, eram presos, eram torturados e mortos. E Santa Bárbara, você viu que ficou presa lá na torre pelo próprio pai da fortaleza e só saiu dali para morrer. Foi morta então pelo próprio pai, ok? E acabou entregando a sua vida para Jesus, ok? Então, gente, eu quero colocar aqui, porque tem muita gente que, eu até brinquei aqui no começo, que tem muita gente que tem medo realmente, e realmente é perigoso, quando dá uma chuva muito forte. E realmente, eu não tenho medo, mas é perigoso, a gente sabe que é. Um temporal muito forte, ele é perigoso. Então, eu quero colocar para você o que eu faço quando acontece essas coisas. Como eu
e minha mãe, nós não temos medo, mas nós temos respeito, então o que é que nós fazemos? Nós rezamos para que não aconteça nada de mal, nem aqui, né, nem na nossa casa e nem em lugar nenhum. Então o que é que eu faço? Mas a minha mãe, a gente pega o nosso terço, o meu tá aqui, tá? Então a gente pega, isso aí, gente, chama-se jaculatória. Isso que eu vou ensinar aqui, né, chama-se jaculatória, tá? O Padre Léo, ele também ensinava muito isso, ok? Ele também, uma pregação dele, ele ensinou a gente fazer isso. Isso chama-se, isso não é novena, não é oração, não é nada. Isso chama-se jaculatória, tá? Então, você pode pegar o seu terço, ok? E, né, nas bolinhas que você reza o terço, né, a gente sabe que a bolinha maior é o Pai Nosso e as bolinhas menores é as 10 Ave Marias. Todo mundo sabe aqui que todo mundo reza o terço. Pelo menos todo católico devia rezar o terço, né, gente? Porque todos os papas recomendaram o terço. São João Paulo II falou que era a oração dele predileta era o terço. E todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede que a gente reze o terço. Os santos, não é? Eu já fiz aí um vídeo sobre a importância do terço, não é? Inclusive, eu nunca vi, gente, um desespero na minha casa. Nunca vi. Nunca vi. Meu falecido avô estava lá todo dia 6 horas, né, rezando o terço, ou ligava o rádio ou ligava a televisão. Antigamente tinha no terço pela rádio, né, o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, não é verdade? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então tinha muito na rádio, até na Rádio Itaperuna tinha antigamente, infelizmente não tem mais. Mas meu avô, ele todo dia às 6 da tarde, ele colocava lá o copinho dele com água para rezar o terço. E depois, né, ficou aqui esse costume aqui na minha casa também, da gente ligar todo dia às 6 horas o terço, é a hora da Ave Maria. 3 horas da tarde eu rezo o terço da misericórdia. Eu pego o meu terço, que está aqui, e rezo o terço da misericórdia, que também todo mundo já sabe, não é? Peço a Deus, né, misericórdia de nós e do mundo inteiro, que Jesus pediu a Santa Faustina. E eu, inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo sobre Santa Faustina também. Eu gosto muito também do terço da misericórdia, gente. Já recebi muita graça com o terço da misericórdia. E você pode usar também o terço para fazer uma jaculatória. E essa jaculatória que eu faço é justamente para Santa Bárbara. Quando eu vejo que está numa tempestade muito grande aqui, eu pego o meu terço, tá? Ou às vezes até mesmo sem o terço, às vezes eu não estou com o terço perto, às vezes eu nem uso o terço, mas se você quiser usar o terço é melhor ainda. Então você pode fazer uma jaculatória. O que é isso? Você pode pegar as bolinhas do terço e ir fazendo. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Isso chama-se jaculatório. Santa Bárbara, e você pode, né, ir fazendo. Gente, eu posso dar esse testemunho aqui. Toda vez que eu começo a rezar, eu e a minha mãe começamos a rezar, aqui em casa nunca teve nada nunca houve nada de mal na hora da chuva. Pelo contrário, parece que, né, Deus vai diminuindo e aquela tempestade vai passando. Então, gente, isso aí nós temos que fazer. Nós somos católicos, nós temos que ter fé, tá? Então você, né, sozinho ou com a família, puxa uma jaculatória. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Não é? Aí você pode fazer outras orações, não é? Jesus tenha misericórdia de nós. Jesus tenha misericórdia de nós. Você pode puxar outras orações. Nossa Senhora, né,
protegei-nos com seu manto sagrado, né? São José, valei-nos. Então, gente, nós temos que, nós temos que pedir, mas a gente não pede. Ah, aconteceu isso, essa desgraça, isso. Gente, nós temos que rezar mais, nós temos que pedir mais, tá? Então, é uma oração que você pode fazer, uma oração simples, que você, deitado, sentado, você pode fazer. Pegue o seu terço, ou se você não tiver com o terço perto, né? Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Bárbara, livrai-nos dos raios e tempestades. Não sei. Gente, você mesmo pode fazer com as suas palavras. Ok? Então, gente, nós temos que aprender, tá, a nos encomendar a Deus, nos encomendar aos santos, aos anjos, a Nossa Senhora. Gente, essas coisas não são brincadeira. Eu acho que as pessoas pensam que essas coisas são brincadeira. Tudo que a igreja nos ensina nesses 2000 anos é para a gente fazer, para a gente praticar. Mas por que acontece coisas ruins com a gente ou ao nosso redor? Porque nós não rezamos. Quem reza, gente, Santo Agostinho já dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque como é que você vai ter força para vencer se você não se encomenda a Deus, se você não se entrega a Deus? Aí depois você quer a graça? Nós somos assim, nós queremos a graça, mas nós não queremos ter esforço. Ah, reza ali aquela oração ali, rápida ali, e acha que rezou muito, que Deus tem que me atender. Não. Bote seu joelho no chão para ver se a graça não vem. Muitas vezes nós temos que arrancar uma graça do céu. Você tem calo no seu joelho? Eu não tenho. No meu não tem. Então dobre o joelho. Ah, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquela graça. Dobra o seu joelho. Pega o seu terço, vai rezar. Mas não reza. Não se encomenda a Deus. E depois quer que Deus nos proteja? Se não é Deus que edifica a casa, em vão trabalham seus construtores, diz o Salmo. Se não é Deus que guarda, né, o local, em vão trabalham as sentinelas. Então, gente, pelo amor de Deus, quando acontecer, eu sei que a maioria tem medo. O medo é uma coisa que nos paralisa. Eu também tenho medo eu não tenho medo eu não tenho medo de raios, nem de trovões, mas eu tenho medo de outras coisas, de altura, eu tenho medo de água. Então, quando eu vou entrar no mar, eu rezo, peço a Deus que me proteja. Quando eu vou num lugar que é alto, eu peço a Deus que me proteja. Então, se você tem medo de alguma coisa, se encomende a Deus, reze. Então, agora você já sabe, não é? Por que Santa Bárbara é a protetora dos raios e das tempestades, e eu estou te aconselhando a você rezar quando tiver. Aliás, eu não estou te aconselhando, eu estou te desafiando. Você que tem medo, comece a rezar para ver se não vai passar, se Deus não vai te proteger. Depois você me diz aí. Deixa aí nos comentários se você fez isso e aconteceu alguma coisa. Quantas vezes eu já vi aquela tempestade muito grande, eu começo a rezar, daqui a pouco abre o sol. Quantas vezes já aconteceu isso? Daqui a meia hora parece que não choveu, o sol abre. Então, gente, nós temos que arrancar uma graça do céu, nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero encerrar com uma oração, né, a Santa Bárbara. Agora não é ejaculatória, agora é oração. Então eu vou encerrar com essa oração a Santa Bárbara, ok? Ó Santa Bárbara, que sois mais forte do que as torres da fortaleza, porque ela ficou presa lá pelo pai, e da violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam. Olha aí, tá vendo? Fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem, e o troar dos canhões não me abale a coragem e a bravura. Quantas vezes eu tive que subir
aqui na minha casa, que é um morro, com relâmpago. Quantas vezes eu saí da igreja com relâmpago e eu tive que vir a pé porque não tinha mais ônibus e nem carro, e com raio, e eu pedindo a Deus, Deus, me protege, não deixe que nenhum mal me aconteça, porque eu tinha que vir embora. Onde que eu ia ficar? Quantas vezes eu tive que encarar com raio, mesmo com trovões, eu tive que vir embora, e nunca me aconteceu nada de mal, mas eu vinha pedindo a Deus, porque eu não estava abusando. Eu tinha que vir embora. Onde eu ia ficar? Não pode ficar debaixo de árvore. Não pode ficar. Então, não, eu vou embora. Deus que me protege. E nunca aconteceu nada comigo. É o que ele está falando aqui. Que os raios não me atinjam, que, né, nada de mal me aconteça. Mas você tem que pedir, você tem que rezar. Agora, não vai abusar também. Ah, então porque Deus vai me proteger, então eu vou jogar bola na chuva. Aí você está abusando. Aí você vai morrer mesmo. Vou tomar banho de piscina. Vou tomar banho de praia. Aí você está abusando da misericórdia de Deus. Aí já é abuso. Ficai sempre ao meu lado, para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas da minha vida. Então não é só a tempestade de raio que você enfrenta. Você também enfrenta as batalhas da sua vida. Então, peça também a intercessão de Santa Bárbara, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu e da terra e da natureza. Este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós. É a jaculatória que eu faço, que eu ensinei aqui. Porque foi Deus quem criou a natureza, então se encomende a Ele. E Jesus, lá no Evangelho, Ele acalmou aquela tempestade. Então, Senhor, acalma a tempestade, acalma, né? Não é só a tempestade de raio, não. Se você estiver passando por alguma angústia, alguma tempestade na sua vida, Senhor Jesus, pela intercessão de Santa Bárbara, me livra dessa tempestade que eu estou passando. E leve para longe os raios, os furacões, tudo aquilo que vem para me destruir. Que é o quê? É o mal. Tudo que é de ruim, gente, vem do quê? Vem do maligno, vem do demônio. O demônio quer tirar o quê? A nossa paz. Então, Senhor, assim como acalmastes as tempestades, Jesus, acalma primeiro o meu coração. Aquela música bonita, católica, né? Acalma, né? Acalma o meu coração. Porque se você não acalmar seu coração, não adianta, você não vai conseguir nem rezar. Então peça, né, a Deus, pela intercessão de Santa Bárbara, que possa, né, te proteger, te livrar de todos os males. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.